Apesar de ser um livro que eu não gostei, talvez eu não recomende muito, acho legal fazer uma resenha para as pessoas saberem exatamente o que esperar ao ler esse livro. Olá, gente, tudo bom? Eu sou Perpétua Expectro, sou drag queen, estou aqui fazendo mais um vídeo de resenha para vocês. E hoje eu vou então fazer a resenha de A Morte da Luz, primeiro livro do George R. R. Martin. Meu Deus. Só queria dizer que hoje eu estou bem satisfeito com a minha make, olha isso. Não sei, gente, eu tô feliz com ela. Tô suando, mas tô aí. Então hoje eu vou falar sobre o livro A Morte da Luz, o primeiro livro do George R. R. Martin. Tem algumas coisas pra comentar. E também pra deixar claro, assim, pra aqueles que vão ler esse livro, exatamente o que ele deve esperar, sabe? Porque eu comprei, assim, há muito tempo atrás, na besteira, por causa que era do George R. R. Martin. Falei, vou comprar. Eu vi que era o primeiro livro, vamos ver como que é. Aí ficou tempão parado, aí eu decidi desencalhar esse livro na MLI. Foi complicada a experiência, mas vamos bem, gente. Então esse livro aqui ele vai falar... Eu posso dizer que esse livro, assim, ele é um romance romântico, mas não exatamente romântico. Porque ele não é fofinho, mas ele é muito baseado na relação dos personagens. Nesse livro a gente tem o Dirk Tillarian, ele vai viajar para Warlon ao encontro de Gwen Delvano. E essa mensagem, ele meio que recebe uma mensagem dela, né? Que ele recebe a joia sussurrante e ela serve como... Eles tinham conversado anteriormente, eles tinham meio que definido essa ideia de que ela seria uma mensagem, assim, sabe? De chamar de volta. E eles tinham, no passado, uma relação, certo? Amorosa. E eles viveram uma história. Só que Gwen já não é mais a mesma. Ela está vivenciando uma nova relação, então, com um cavalariano. O nome dele é Vickery. Então ela está em uma relação com o Vickery e com Janacek. Os nomes são difíceis, gente, tá? Mas então ela tem essa relação. Essa relação, como ela funciona? Ela é Befin, sei lá o que dele, que em uma tradução assim seria ela uma esposa escrava dele, e ele tem essa relação com um amigo super fiel, que é chamado de Tame. Então eles estão nessa relação, e aí Dirk vai lá meio que se intrometer nisso. Mas basicamente, então, ela tá ali nessa nova relação, que é envolto da cultura dos cavalarianos, dessa relação de que a mulher ela só é para procriar, ela é objeto. E a partir de então, quando o Dirk vai para lá, ele meio que vai se meter nessa relação. Então o Dirk ele vai chegar de viagem, ele vai ao encontro da Gwen, com um amigo da Gwen, eu não me lembro o nome dele agora. E aí então eles vão para onde eles estão morando. E aí ele vai então saber como funciona essa relação da Gwen com o marido dela e com esse amigo do marido, né, tudo mais. Mas é muito diferente a relação dele. Esse livro ele basicamente vai tratar da relação entre... Então ele é bem focado na relação deles, nessa ideia da cultura cavalariana, que é onde o marido da Gwen faz parte, né, ele é dessa cultura, ele é desse planeta, são os cavalarianos. Eles têm essa relação de eles desvalorizar a mulher, né, de ela ser só um objeto, de ela não ter nome, ela é basicamente uma escrava, né, da cultura. Apesar de que o Valar, que não é tão conservador dentro dessa cultura, e o Janas, que já é um pouco mais. Então vai ter toda essa relação dos personagens, e o Dirk vai meio que se intrometer nisso tudo de alguma forma, sabe? Então a gente vai ter depois no livro uma certa perseguição, algumas coisas do tipo, sabe? Então ele vai basicamente abalar as estruturas ali dentro, né? Ele vai fazer cagada, esse tipo de coisa. Entendendo um pouquinho o plano de fundo, que eu falei que eles estão em Warlon. Warlington é um planeta criado, na verdade ele foi descoberto, depois ele foi criado a partir de um festival em que várias culturas povoaram este local, então construíram seus bairros, digamos assim. E acontece o seguinte, o planeta, então, ele faz uma órbita ao redor dos sóis, tem vários sóis, e essa órbita ela é elíptica, de tal forma que existe uma parte que você está próximo do Sol, então digamos o Sol está aqui, você está aqui, está próximo do Sol, é o periélio. E aí tem uma parte que ele está mais, sei lá, vamos ver, estou aqui assim, aqui. Então essa parte, o Sol está aqui no meu nariz, ele já está longe, então é o afélio. Então o planeta depois de tanto tempo ele está se aproximando do afélio e ele vai congelar, certo? Ele vai ficar totalmente congelado, então ele já está no caminho, ele já está para ficar congelado e tudo mais. Esse é o motivo pelo qual o planeta encontra-se basicamente abandonado. Uns pontos que eu queria falar desse livro, sem dar spoiler. Primeiro tem a ver com os personagens principais, principalmente o Dirk e a Gwen.
Eu achei eles totalmente eu achei eles sem sal, eu achei eles sem propósito, eu achei que o Dick tava muito... Para ele, a existência dele parecia ser essa relação com a Gwen, que eles tiveram no passado, que ele tá tentando ali vivenciar alguma coisa no presente e tudo mais, como que eles estão agora de fato, o que tá acontecendo. Então eu achei muito fútil isso. No final do livro, o motivo que a gente vai entender algumas coisas é extremamente fútil também, eu achei extremamente, assim, sem graça. Falando sobre o pano de fundo, eu achei extremamente mal desenvolvido. No início, no prólogo, ele começava a falar de planeta, que ele fala... É um texto falando da descoberta desse planeta, sabe? De Warlon. Só que eu achava que ia ter esse desenvolvimento, né? Besta fui eu, porque eu devia ter procurado uma resenha, devia ter lido uma resenha, alguma coisa do tipo. Mas fui besta, não fiz, peguei o livro pra ler, esperava que tivesse um desenvolvimento desse plano de fundo, ou sei lá, sempre espera uma magia, alguma coisa do tipo. Não tem nada disso. A Pedra Sussurrante, ela não tem nada demais, por exemplo, eu achava que ela tinha desenvolvida. E esse pano de fundo intergaláctico, ele não existe, assim, ele tá ali. A gente aprende um pouco sobre as várias culturas, vai sendo citado isso ao longo do livro, só que de fato não é um desenvolvimento. A gente tem só esses personagens mesmo, a gente tem alguns outros personagens cavalarianos envolvidos ali nessa trama, mas é só isso, sabe? Não há um desenvolvimento muito grande. A gente tem bastante textos falando sobre a cultura tal, isso, a cultura... Legal, mas não tem desenvolvimento, sabe? De mais personagens, não, é só eles. Então é centrado nessa, eu digo, futilidade, relação, essa relação sem sal, do Dirk com a Gwen e os outros personagens também. Falando dos personagens, eu achei muito mais interessante o Vicar e o seu fiel amigo, né, vou chamar assim, porque é difícil falar o nome deles. Eu achei que eles até tinham motivação, eles tinham muito mais personalidade, eles tinham uma cultura dentro deles, né, com o Vicar ele sendo um pouco, não sendo conservador, ele sendo mais liberal em relação à cultura dele, então isso gerou uns personagens muito mais interessantes do que a Gwen e o Dirk, que eles são, pra mim, fúteis. E pra terminar, os 50 primeiros iniciais, ele é extremamente arrastado, ele é extremamente, assim, descritivo e muitas conversas, então ele descreve e conversa. E também, no começo, a gente não entende muito, assim, todos os palavreados, por isso fica tudo muito arrastado, sabe, assim, você tem que se arrastar na leitura, porque é isso, sabe, ele vai fazer as conversas entre os personagens, como eu disse, eu não achei interessante. E às vezes eles conversam sobre então, esse plano de fundo, essa questão, esse plano de fundo intergaláctico, eles conversam sobre isso. Ah, tal bairro por tal planeta e tal, não sei o que, vão conversando sobre essas coisas. E isso é ok, mas eu achei extremamente arrastado, foi 50 páginas, 150, como assim, 50% inicial. Foi pra mim assim, difícil, eu estava para abandonar o livro. Mas como eu estava lendo na MLI, e como eu queria despachar esse livro logo, assim, falei, li, tá lido. Então eu acabei continuando. E aí o que acontece? Os 100% finais melhora, por causa que ele fica mais interessante, ele tem uma questão de perseguição dentro do livro, então você vê isso acontecendo, fica mais interessante, tem algumas questões de luta também ali, mais ou menos. Mas assim, nada demais, mas tem. Então assim, isso deixou mais dinâmico o livro. Só que ainda assim eu acho que não compensa os 50% iniciais, que é extremamente arrastado. Então exatamente foi isso que eu achei desse livro, sabe, gente? Para aqueles que, se alguém pretende ler esse livro, é entender que ele vai trabalhar ele vai estar relacionado com os personagens e a relação deles. Aqui, se você ler exatamente tudo que está aqui, né, que eu poderia ter feito uma resenha mais específica igual está aqui, é o livro todo. Só que aí dentro do livro é muito floreio, sabe? Então descreve isso, descreve aquilo e tal, tal, tal. Mas aqui tá um grande resumo do que acontece no livro todo. E assim, o final não é surpreendente, não tem nada assim, uau. Tem uma coisinha que eu fiquei assim, George R. R. Martin, você me paga. Mas fora isso, gente, assim, é muito... é muito meh. Essa é a palavra. Imagina hoje em dia que tem dois públicos que poderiam querer esse livro. Primeiro, os fãs do George R. R. Martin, que ali é a primeira história criada por ele. E alguém que talvez tenha esse livro encalhado e quer desencalhar e não sabe o que fazer com esse livro, não vai botar fogo nele, claro que não. Né? Até porque hoje em dia eu acho que você não vai achar mais, porque ele era da Leia, né? E a Leia cagou pra George R. R. Martin e fantasia. Então assim, quem quiser ler por causa que tem um livro pra ler, ou quem tiver pra ler porque alguém que vai comprar porque quer ler por causa do George R. R. Martin, é bom entrar sabendo disso, sabe? Não espere desenvolvimento do pano de fundo intergaláctico, não há esse desenvolvimento. Os personagens não são nada interessantes, e a trama em si, que tipo, tudo que move esses acontecimentos, esses personagens é muito fraco, sabe? Tem partes boas, mas 50% inicial é extremamente arrastado.
tá? Se alguém for ler esse livro, tem que estar esperando isso. Essa era a resenha que eu tive pra fazer hoje. Eu vim belíssimamente para falar desse livro, infelizmente, mas eu estou bela. O livro também é belo, ó, gente, ó. A Leia fazia, ó, belíssimas capas, adoro a capa, entendeu? Adorava as capas da Leia, sabe? Mas é isso, a capa é bela, eu sou bela. Gente, beijo pra vocês, tchau!